sistema nervoso central e periférico, sistema neuromuscular. Vocês podem tirar o neuro aqui e deixar só muscular, porque a gente já está falando de neuro aqui em cima, tudo bem, whatever. E respostas. Respostas o quê? Toda vez que a gente faz um gesto, gera uma resposta, né? Metabólica e cardiopulmonar. Então, pensando nisso aqui, pense que vocês vão ter que fazer um gesto motor qualquer. Vai levantar agora e vai para o banheiro. Onde que o exercício começa? Qual deles? No central? Por que no central? Ele vai emitir um comando que o corpo vai precisar. Vai emitir o comando a partir de quê? Sinapses no córtex. Para ele emitir alguma coisa, ele não precisa entender que tem alguma demanda a ser feita. Precisa entender que tem alguma coisa, opa, eu preciso fazer um gesto motor. Eu preciso movimentar todo o meu aparelho locomotor. Isso tem uma informação contextual, sensorial. Quem faz a captação das informações contextuais e sensoriais? Sistema nervoso periférico. Quem faz a captação das diferentes sensações e percepções que a gente tem? São os aferentes. A gente tem diferentes tipos de aferentes, né? Quantos tipos? 4 tipos. Tem as fibras 1, as fibras 2, as fibras 3 e as fibras 4, dos aferentes. Esses aferentes têm conexão com o sistema nervoso central? Tem. Mas a função deles é especificamente fazer com que a gente entenda, com que a gente crie percepção do mundo externo, né? Certo? Quais são as classes de aferentes que nós temos? Isso. Nós temos aferentes que são termorreceptores. Nós temos os mecanorreceptores. Bonito. O que mais? Nociceptores. O que mais? Proprioceptores. O que mais? A gente pode juntar esse aqui com esse aqui? Esse. Chamar de um aqui e um aqui. Esses aqui são os receptores sinestésicos. O que esses receptores sinestésicos fazem? Posiciona a gente no espaço, né? Então, são mecanorreceptores que dão para a gente a noção de deslocamento, né? Deslocamento articular, certo? Conseguem orientar a gente em relação ao espaço. A gente consegue juntar esse com esse? Pode ser? Mas isso aqui de 2, tá? Eu não vou botar em outra cor por causa do pessoal de casa, que inclusive não tá vendo isso aqui, mas... Se a gente chamar isso aqui de metaboloreceptor, pode ser? São os receptores de metabolismo. Por quê? Porque quando a gente fala de nocicepção, a gente está falando de metabolismo, né? Quando a gente está falando de termorregulador, também tem metabolismo envolvido, embora seja um receptor específico, um nervo específico,
que capta ali a alteração de temperatura, né? Mas eles são todos da mesma classe. Todos esses metaboloreceptores estão aqui, ó. São as fibras aferentes 3 e 4, que são responsáveis por captar alterações de ordem metabólica, então, pH, ou concentrações de hidrogênio, então, pH, alterações de temperatura, alterações, principalmente de oxigênio, concentrações de oxigênio, e dor. Esses aqui são os que a gente chama de metaboloreceptor, mas que eles têm uma função de identificar metabolismo, temperatura e dor. São os aferentes da classe 3 e 4. A gente vai entrar em detalhes na aula que vem para falar a característica deles, né? Eles têm uma característica diferente desses aqui. Esses aqui têm uma resposta mais lenta. Eles conduzem o sinal aferente toda. Eles conduzem o sinal aferente para o sistema nervoso central de forma mais lenta. Isso tem a ver com o calibre da fibra e com a presença ou não de mielina. Os aferentes 1 e 2, que são os sinestésicos, eles têm uma resposta mais rápida. Porque o calibre é maior e tem presença de mielina nos dois. Tá? Então, a gente tem uma classe de receptores, sensores no corpo, que fazem a gente identificar e criar a percepção do mundo externo. Está faltando algum aqui? Está faltando o fotorreceptor, né? Que a gente não fala muito, que não é muito da nossa área. A gente não fala muito e eu escrevo atrás da mesa que é para ninguém ver. Está aqui. Então, a gente tem, através dos nossos sentidos, quais são os nossos sentidos? Sempre fala das mulheres, né? Paladar, olfato, audição, visão e tato, né? Então, sim, as meninas têm um a mais, né? Você sentido de adivinhar as coisas antes das coisas acontecerem. Que funciona muitas vezes, hein? Impressionante. Mas através desses 5 sentidos, a gente reconhece o mundo externo. E aí, no modelo de exercício que eu vou explicar aqui, são eles que informam para a gente que a gente precisa fazer um gesto motor. Mas em qualquer outra condição, funciona isso também. Então, por exemplo, quando a gente precisa levantar, vamos supor que começou a chover muito forte, eu preciso fechar a janela. Qual a informação sensorial que me faz levantar rapidamente e ir até a janela para fechar a janela? Barulho, visão, estímulo visual, estímulo auditivo. E, obviamente, a nossa interpretação contextual, racionalizada, de que aquilo não pode, de que a janela não pode estar aberta durante a chuva. Poderia ele pode, não, pode, não tem problema olhar. Então, ele sempre tem um reconhecimento do mundo externo envolvido nessa primeira ação do exercício. É só do mundo externo? Não, né? A gente, é só o mundo externo que determina que a gente vai fazer o primeiro gesto do motor? Como você reage? Hã? Como você reage a isso? Mas é só o ambiente externo? O ambiente interno sozinho também faz isso, né? O tipo, o banheiro para um aguinho. O ambiente interno está determinando. De algum jeito, o sistema nervoso central reconhece essas alterações do meio interno ou do mundo externo, fazendo com que o primeiro gesto motor seja iniciado. Então, muitas vezes a gente fala que o primeiro gesto motor começa no sistema nervoso central, porque a gente precisa dar um início né, nesse trem aí. Mas muitas vezes, quando o sistema nervoso central começa a preparar o movimento, na verdade ele já recebeu uma informação de que existe uma demanda e ele precisa fazer alguma coisa. Precisa planejar a ação motora e executar essa ação motora. No caso aqui, no nosso exemplo, na aula, a gente vai usar um modelo de exercício específico, porque é um modelo de exercício que eu sempre falo para vocês,
vocês inclusive já podem falar qual é, porque é um tipo de exercício bastante útil para a gente entender como funciona todas as respostas fisiológicas em função de duas coisas, tempo e intensidade. Que é o exercício incremental, ou de intensidade crescente. Esse é um modelinho bom de exercício. Por quê? Nesse exercício aqui, lembra que a cada momento, a cada intervalinho, a gente vai aumentando a intensidade do exercício, certo? Pode ser em forma de escada, ou seja, a cada intervalinho de estágio, né? A cada intervalinho a gente aumenta a intensidade do exercício. Usar a esteira ou a corrida, porque é mais fácil a gente entender. Então, no giro da corrida, cada intervalinho de tempo você aumenta a velocidade. Cada intervalinho de tempo aumenta a velocidade. Mas podia ser bicicleta, ergômetro, ou qualquer outro ergômetro que seja desenhado para isso. Ou poderia ser em forma de rampa, né? Rampa é quando você pega esse aumento integral aqui e transforma num aumento contínuo a cada segundo. Independentemente de ser em rampa ou em integral, esse modelinho de exercício aqui é um modelinho bom para a gente. Ajudou a gente a entender muito das coisas que a gente já sabe em fisiologia do exercício. Por quê? Porque é um modelo de exercício que permite a gente entender a interação tempo e intensidade. Certo?